Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje para falar um pouco mais sobre política. Aliás, literalmente sobre política, eu estou aqui com Cássio Franck, o líder do Grupo Política Uberaba 2026. Parece que foi ontem que esse grupo foi criado. Lembra para nós, quando é que foi? Obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o convite, Paulo, Cássio. um bom dia. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Bom, o grupo foi criado em 2017, prospectando as eleições em 18, 20 e aí sucessivamente, né? Um momento de ebulição política. Exatamente. Né? O que acontece, Paulo? A gente resolveu, só dando um parâmetro aqui rapidamente para as pessoas entenderem, como a política vem mudando de forma muito sistêmica e a dinâmica de rede tomou conta do cenário político, a gente procurou formatar um grupo com lideranças, tá certo? Para que essas lideranças possam discutir num espaço mais rápido e dinâmico os acontecimentos na cidade e formatar forças para poder ajudar na melhoria da cidade e de um todo, né, gente? Quando a gente fala em política, a gente não fala só em grupo, a gente fala no grupo para tratar do assunto e fazer com que esse assunto vire melhoria na vida do cidadão aqui de fora, viu, Paulo? Esse é o mote. Exatamente. Agora, antes da gente entrar no trabalho que vem sendo feito pelo grupo propriamente dito, vocês já viram a necessidade, estão pensando em criar outros espaços dentro das mídias? Porque hoje em dia a gente sabe que as mídias, elas são assim, né? Tem um leque. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu resisti ao TikTok enquanto eu pude, mas eu tive que ceder, porque realmente é uma mídia impressionante. Ela trabalha, né, informação rápida. Exatamente. E conquista quem está lidando com a parafernália toda, né? De internet, de redes sociais. Vocês já tiveram esse pensamento também? Sim, na verdade, Paula, o grupo, de uma forma geral, nós já recebemos alguns convites para poder estar trabalhando mídia, né? Podcast. Na verdade, a gente até fez o podcast, né? E agora nós estamos aí já com alguns projetos propostos por alguns canais de mídia para que o grupo tenha, de fato, um programa semanal, né? Para poder estar trabalhando a política na sua essência, de uma forma mais séria, de uma forma mais política mesmo, de fato, né? Porque a política, querendo ou não, gostando ou não, quem não gosta de política certamente vai ser governado por quem gosta. Então a gente faz e vive política 24 horas do nosso dia. O homem é um animal político. Né? Exatamente. E assim, a gente, quando você vai ver a história, a filosofia, a gente, mesmo quando diz eu detesto política, aí é que você está fazendo política mesmo, né? Exatamente. Você está fazendo muito daquilo que algumas pessoas adoram, né? Exatamente. Que é a apatia. Exatamente. Eu particularmente, eu conheço algumas pessoas que não gostam de política, mas vivem da política. Conheço algumas pessoas que gostam de política, mas não vivem da política, mas adoram fazer política. Exatamente. Né? E o que eu falo muito é a política, de fato, é aquilo que as pessoas não veem. Porque os verdadeiros protagonistas, eles não aparecem. As pessoas que aparecem, aquelas que têm, não digo mais coragem, mas que têm um pouco mais de afoitismo e querem fazer, assim, do seu corpo, do seu retrato, da sua aparência, da sua presença, o que a política significa. É isso. Agora, nem bem chegou o carnaval, já estamos pensando em 2026. Eu sei que o grupo já tem se reunido, tem conversado. Como é que estão essas conversas? O que vocês estão articulando? Conta para a nossa audiência. Vamos lá, olha só. Em 2022, Uberaba sofreu uma baixa e sofreu um golpe duríssimo por não ter feito as suas representações, nem em Belo Horizonte e nem em Brasília. A sociedade civil organizada, e tanto quanto todo cidadão morador da cidade de Uberaba, perdeu muito. Perdeu muito. Porque quando você fala em um pleito regionalizado e federalizado nas esferas do Estado e na esfera federal, normalmente quem se mobiliza são as lideranças locais com mandato. Essas são responsáveis para trazer à mesa os interessados e aqueles que têm, de fato, vontade e condição, porque vontade não significa condição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E nós tivemos um fracasso histórico na eleição de 2022. Nós tivemos um ex-deputado, Franco Cartafina, que se tivesse tido um empurrãozinho do poder do governo municipal, teria chegado. Nós estamos falando de 5 mil votos. Então, o Franco fez um excepcional trabalho. Mais de 70 mil votos, tem que ser respeitado nesse aspecto. De um outro lado, nós tivemos Tony Carlos, da mesma forma, voltou a ser suplente, precisava de um apoio do governo municipal. Ora, se o governo municipal, as entidades classistas, as entidades do terceiro setor e as lideranças que não são mandatárias não se unirem, mais uma vez nós vamos pagar um preço muito alto. E quando se fala e se pensa e se ouve os discursos, né, as bravatas que a gente vê em vídeos, em entrevistas, que para mim o que interessa é Uberaba. Será que é mesmo, Paulo? Será que é Uberaba mesmo que interessa? Então, se é realmente Uberaba que interessa, está na hora de se despir de vaidade, de ladismo político, de ladismo partidário e, principalmente, de ladismo sentimental. Está na hora de sentar à mesa, as lideranças se juntarem, todos nós unirmos forças para que Uberaba não peque mais uma vez e nós fiquemos sem representantes e ter que sair passando um pires para deputado eleito de cidades menores. Nada contra os eleitos porque fizeram o dever de casa e nós não. Então nós temos que aprender com isso. Essa que é a verdade. Agora você tocou num ponto interessantíssimo, Cássio. Nós temos lideranças em Uberaba que estão em alguns postos, né? Na economia, nas entidades de classe, executivo, legislativo. O grupo está aberto, por exemplo, a conversar com o executivo, com a prefeita, com os líderes. Claro. Bom, deixa eu dar um parâmetro aqui, um panorama do que está acontecendo com relação a esse movimento. O movimento, Paulo, foi criado pelo Thiago Árabe. Tá? Ele faz parte do Sindicomércio, que é uma entidade de classe muito forte. Reúne lá mais de 10 mil CNPJs, para que você tenha uma ideia. Ele me deu uma ligada e falou: Cássio, o que você acha da gente capitanear um movimento assim, assado? Eu falei: Thiago, tô dentro. Só que eu tô com a intenção de convidar João, fulano, Maria, Antônio e tudo e tal. Eu falei: Thiago, para somar, tamo junto, vamos trabalhar. Então, assim, o Thiago, que faz parte do grupo do Sindicomércio, que teve a ideia, ele me deu uma ligada e aí nós realizamos uma primeira reunião. O Rafael Mendes, que fez parte do Sindicato Rural, esteve conosco lá, mais algumas lideranças, o Nabuti e outras lideranças, enfim. Partiu-se daí a vontade de uma sociedade organizada civil também fazer parte desse movimento. Certo. Né? Então, o movimento ele não tem dono, o movimento não tem nome, o movimento não tem preferido, o movimento não tem preterido, o movimento tem vontade de somar. Ou seja, na próxima reunião estarão convidadas mais alguns segmentos do setor, de alguns setores. E é claro, Paulo, é óbvio que o movimento, se porventura for convidado pelo governo municipal, nós vamos somar. É bom que se entenda que a eleição ela é um sanduíche. A eleição é um sanduíche, para ilustrar de uma forma muito didática. Se um movimento traz o tomate, se um outro movimento traz um alface, se um outro movimento traz a batata palha. Eu estou falando de uma forma bem simplista mesmo, para que as pessoas entendam o que é o movimento que nós estamos organizando. E juntou tudo, dá um Big Mac. Exatamente. Aí, ó, isso é jabá. Entendeu? Então, assim, nós queremos que a população saboreie um excelente sanduíche. Então, cada um dando a sua contribuição, Paulo, no final, todos nós vamos ter uma bela de uma refeição. Entendi. Agora, naturalmente, pode surgir, se já não surgiu, alguém que diga: vamos institucionalizar este movimento. Vocês chegaram a pensar nisso? Uberaba já teve aqui vários outros grupos e continua tendo. Tem um G20, alguma coisa. E pode ser que alguém queira institucionalizar isso, criar um estatuto e tudo mais. Vocês já pensaram nisso também? Alguém já Não, nós não pensamos, Paulo, porque a institucionalização ela é perfeita, mas ela pode ser politizada e criar lado e bandeira. Sabe? Então, assim, nós assim, de pronto lá, tá falamos: Cássio, bem assim. Cássio, dá um nome. Falamos o nome, então, Pro Uberaba.
para Uberaba. Então, assim, é um movimento que nós estamos tentando organizar para que nós não pequemos mais uma vez e perdemos os nossos representantes. Entendi. Tem o nome de alguém? Não, não tem nome. Ah, já tem um preterido? Não, não tem preterido. Ah, tem um preferido? Não, não tem um preferido. Como que é que vocês acham que pode ser viável um nome? É simples. A gente tem um amigo em comum, Paulo, que ele costuma dizer que avião nenhum decola sem plano de voo. Você concorda? Nem pode, né? Nem pode. Então, o plano de voo da política chama-se pesquisa. Então, baseado em pesquisas, é que nós vamos fazer um apanhado, falar, bom, esse nome de fato caiu nas graças, esse também caiu nas graças, esse também caiu nas graças e esse também caiu nas graças. Bom, o grupo já foi unido, já se tem um segmento, já se tem um movimento, aí o movimento vai trabalhar pesadamente em torno desses nomes, para que a gente tenha uma conscientização na cidade da importância do voto local e da importância de a gente ter os representantes em Belo Horizonte e em Brasília, com o pedigree, com o CNPJ e com a sua residência na cidade de Uberaba. Entendi. Vocês vão ter uma tarefa, eu acredito, bastante de fôlego, porque um grupo dessa natureza, né, com esse formato, com esse propósito, o que ele mais pode fazer e deve fazer é a conscientização. Né? Conscientização, exatamente. Uma coisa que a gente não pode negar, Paulo, é o seguinte, algumas vezes algum pecador vê alguma coisa no grupo perguntando, no Política Uberaba, que agora é 2026, viu, gente? Que a gente já está prospectando a política em 2026. Mas isso aqui tem nas redes oficiais da prefeitura. Paulo, sabe quantas pessoas consultam as redes sociais de algum órgão? Você vai rir se eu te disser. Não fiz as contas, não vi isso. Você faz isso? Muito raramente, porque por força ser jornalismo. Exatamente. Produzir notícia. Mas você vê num grupo uma informação, como jornalista, o que você vai fazer? Você vai checar o fato. Você não vai lá no órgão para saber se ele existe aquele de fato. A gente liga para assessoria, né? Exatamente. Então, faz uma demanda. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Gostando ou não, querendo ou não, achando bom ou ruim, os grupos de WhatsApp hoje criaram uma força descomunal que não vai voltar mais atrás. Se eles espalham mentira ou se espalham verdade, aí fica a cargo de quem está lendo e de quem vai verificar. Uma coisa é você ler a notícia e espalhar, outra coisa é você ler a notícia e ir verificar. Checar. Exatamente. Isso é uma obrigação de quem quer fazer com que a notícia seja vista de uma forma ou de outra. Porque eu costumo muito dizer que é o seguinte, Paulo, os jornalistas, eles são donos da notícia, eles não são donos do fato. Então, você quer atingir a sua bolha, saiba como descrever aquela notícia. Você concorda comigo? Com certeza. Então, as pessoas têm que entender que os grupos chegaram e eles não vão mais voltar atrás. Quantas e quantas e quantas demandas nós ajudamos a resolver com problemas que caíram no grupo. Entendeu? Vai na rede oficial da prefeitura. Não precisa, porque caiu no grupo. Se for uma coisa que de fato é importante e interessante, alguém que está no grupo, que faz parte da assessoria, faz com que aquilo chegue aonde tem que chegar e a demanda é resolvida. Você tocou num ponto que, por isso que hoje em dia é muito difícil fazer jornalismo, porque por várias outras razões, antes mesmo da chegada das redes sociais, o jornalismo já teve lá o seu problema, né? Deixou-se de exigir um diploma, e nós entramos para o mundo da comunicação mais redes sociais. E aí, todo mundo que tem uma rede social acha que tem o direito de produzir notícia. E aí é diferente, né? Você falou do fato. Sim. O fato é uma coisa. Agora, noticiar o fato são outros 500. Exatamente. E aí exige um esmero, checagem. Exatamente. É isso mesmo. Porque às vezes você pode matar uma pessoa, né, sem que ela tenha morrido. Né? Você pode prejudicar um negócio sem que aquilo seja verdade. Então, ficou difícil por conta disso. Por isso mesmo que eu falei e repito, né, o grupo ele vai ter uma tarefa assim, muito dura, mas vai ter que se concentrar muito nessa conscientização. Agora, vocês estão pensando também em termos regionais? Porque quando a gente fala em lideranças, principalmente mirando as eleições de 2026, a gente sabe que só com votos de Uberaba, né, para muitos é muito difícil. Para a maioria, talvez. Sim. É muito difícil. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em viabilidade política, Paulo, são as graças que esse nome cairá na cidade. Por quê?
Você gostando ou não, querendo ou não, Franco saiu daqui de Uberaba com mais de 30 mil votos. Tony, a mesma coisa. Então, significa o que num universo de mais de 200 mil eleitores? Se a gente turbinar uma candidatura de forma local, é claro que ele tem a obrigação de fazer o trabalho regional. Sim. Aí já cabe ao candidato. Sim. Você entendeu? Porque o que acontece? Nós estamos tentando garantir a base dele. Então, assim, o que vocês estão... O que vocês têm para propor na mesa? Nós estamos tentando garantir a sua base. Porque num cenário de mais de 200 mil eleitores, a sociedade civil organizada, mais o poder público somando, não é possível que a gente não consiga fomentar uma votação expressiva dentro da cidade, tornando menos difícil a saga dele fora da cidade. Porque só o voto local não elege ninguém. Dá um empurrão. Exatamente. O que Cuida não da vida, meu amigo. Isso, é o que não aconteceu nas eleições de 2022. Entendi. Né? Olha, eu só quero dizer que você tem que voltar mais vezes. Carnaval tá chegando, o pessoal vai dar uma parada vai pra dar uma descansada. Mas até mesmo no Carnaval a gente faz política. Com certeza. Com certeza. Se tiverem bons eleitos aí, você pode ter certeza que até as emendas chegam até para isso, viu, gente? Eu vou deixar aqui 1 minuto final para o Cássio fazer as despedidas, mas lembrá-lo que ele será sempre muito bem-vindo aqui no nosso ISTV Cidade. Paulo, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Quero fazer um chamamento à sociedade, quero fazer um chamamento às entidades e dizer que o movimento não tem dono, que o movimento não tem preferido, não tem preterido. Eu gostaria muito que o poder público se interessasse também em fazer conosco essa força e que nós tenhamos uma conscientização local com todos os canais de mídia, com todos os canais de rede, com todas as redes sociais, com todos aqueles que têm força nas redes sociais, que fizesse uma conscientização para que o eleitor vá votar e que ele tenha sua preferência por candidatos da nossa cidade. Porque se está faltando uma melhoria no seu bairro, a mais do que a prefeitura pode fazer, se está faltando uma melhoria na sua escola pública, porque eu sei de cada 10 alunos, 7 estão na rede pública, se a melhoria lá pode ser muito mais e melhor do que está hoje, é porque a emenda está fazendo falta. Então a gente está aqui, a gente está colocando a nossa cara, a gente está colocando a nossa vontade, colocando o nosso trabalho e espero que isso possa te contagiar e que você possa vir fazer parte. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aí acompanhando. Paulo, não posso deixar de frisar mais uma vez o meu agradecimento e que numa próxima oportunidade nós venhamos aqui já com mais informações do movimento. E se você tem interesse, vem fazer parte com a gente. É isso. Tá aí, a gente faz a nossa parte abrindo esse espaço aqui. E ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça,
produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e o assunto agora é o ICMS Cultural. O crescente desempenho de Uberaba no ICMS Cultural garantirá à cidade, este ano de 2025, um montante de R$ 312.819 mais 39 centavos em recursos que serão aplicados na cultura local. A informação é da prefeita Elisa Araújo, que comemora o resultado alcançado pela Prefeitura por meio da Fundação Cultural de Uberaba, professor Antônio Carlos Marques. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA-MG, Uberaba obteve 20,27 pontos no ICMS Cultural em 2023, com média de 19,81 pontos nos últimos 4 anos. Em 2021, primeiro ano da gestão Elisa, a cidade alcançou 19,79 ante 13,11 pontos anteriormente conquistados pelo município. Os recursos que virão para Uberaba serão destinados a ações de valorização, proteção e fomento da cultura. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre saúde. Vem aí o dia D contra a dengue. Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 22, o dia D de combate à dengue. É uma informação de utilidade pública porque, afinal de contas, todos nós temos responsabilidade no combate a esta doença. A mobilização, que tem como objetivo eliminar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor das principais arboviroses, entre elas dengue, zika e chikungunya, além da febre amarela, vai acontecer das 8 horas da manhã até ao meio-dia nos bairros Parque dos Girassóis 1 e Copacabana. As ações contarão com panfletagem educativa, visitas residenciais, aplicação de inseticida com bombas costais e mutirão de limpeza para a retirada de materiais que possam acumular água. A iniciativa faz parte da estratégia Minas Unida contra o Aedes aegypti, implementada pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, que propõe a execução de ações conjuntas nos municípios mineiros para combater o mosquito transmissor dessas principais arboviroses. A Secretaria de Saúde reforça que a colaboração da população é fundamental para evitar surtos. Uma última notícia nesta edição do ISTV Cidade: blocos carnavalescos nessa terça-feira, dia 18, a Comissão de Análise para o Carnaval Terra de Gigantes, Uberaba Terra de Gigantes 2025, concluiu os trabalhos relacionados à documentação dos 17 blocos inscritos para os desfiles de sábado e domingo, dias 1º e 2 de março. Do total de inscritos, apenas um bloco está inabilitado por não atender os critérios descritos no regulamento. A ordem de classificação está sendo divulgada no porta-voz do Jornal Oficial do Município, de número 2632, que foi publicado nesta terça-feira, dia 18, e serão abertas diligências com prazo de 2 dias úteis para o saneamento da documentação. Este assunto, carnaval, a gente volta a falar dele aqui, inclusive entrevistando na próxima edição o presidente da Fundação Cultural, Cássio Facuri. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, Terra de Gigantes.
A Cidade dos Dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.